Gente, a Renata Agostini fez hoje a primeira entrevista exclusiva do novo ministro da Educação, Victor Godoy. Ele ascendeu ao cargo depois que o anterior, o ministro Milton Ribeiro, foi abatido por uma série de denúncias envolvendo a participação de dois pastores nos bastidores do Ministério da Educação que, segundo prefeitos disseram publicamente e as autoridades, cobravam propina, dizendo que poderiam, com a propina, alavancar projetos dentro do Ministério da Educação. A Renata Agostini, então, conversou com o sucessor de Milton Ribeiro e perguntou a ele o que foi que o MEC fez diante desses relatos. A resposta você acompanha agora. Até o momento, a gente não tem as conclusões, né, das investigações que indiquem qualquer participação irregular do Ministério da Educação em qualquer tipo de privilégio ou coisas dessa natureza. Inclusive, esses empenhos que porventura tenham sido realizados, que a gente ainda está apurando, nenhum deles teve pagamento, então não teve nenhum centavo de recurso que foi pago para esses municípios. Inclusive, na primeira semana, quando assumi como ministro da Educação interino ainda, eu chamei o presidente do Marcelo Pontes, do FNDE, e solicitei a ele que fizesse a suspensão de todas aquelas operações de empenho, né, todos aqueles empenhos, até que as investigações sejam concluídas para verificar se houve qualquer tipo de irregularidade. Se houve, nós vamos tomar todas as providências cabíveis, porque eu não admito, né, e nem o nosso governo admite qualquer desvio de recurso em educação. Essa suspensão ainda está em vigor? Está em vigor ainda. Renata, o que você sentiu aí do novo ministro da Educação? Dizendo, olha, a gente suspendeu tudo que está sob suspeita, não tem tolerância. Qual é o nível de preocupação do MEC com esse caso ainda? Me parece que, primeiro, houve ali interesse do ministro e, claro, um incentivo para que ele colocasse de forma clara como ele observou o desenrolar desses fatos. Por quê, gente? O ministro, atual ministro da Educação, Victor Godoy, ele era o secretário executivo da pasta. Então, ele estava no MEC quando houve a aproximação dessa dupla de pastores com o então ministro Milton Ribeiro. Ele, inclusive, esteve em alguns eventos nos quais esses pastores estiveram junto com o Milton Ribeiro, reuniões lá no MEC. Então, havia ali uma necessidade, mas também um interesse do ministro de esclarecer como ele viu esses fatos. E o que o ministro diz? Primeiro, que a denúncia, vocês lembram que o Milton Ribeiro disse a nós aqui na CNN, quando ainda estava no cargo, que ele recebeu uma denúncia e encaminhou à Controladoria Geral da União. Então, havia, segundo o ministro Milton Ribeiro, já informações de posse do MEC de que esses pastores poderiam estar metidos ali com irregularidades. E Victor Godoy disse que ele recebeu essas informações inicialmente, alertou o ministro e precipitou, então, o encaminhamento dessa denúncia. Então, ele se coloca ali como uma figura ativa no desenrolar dessas apurações. E mais, que ele recomendou a Milton Ribeiro que cessasse o contato com esses pastores. E aí eu até pergunto, Dani, mas isso não aconteceu. Ele voltou a encontrar com os pastores, receber os pastores. Ele disse que sim, que esses encontros acabaram acontecendo. E aí ele toma esse cuidado de dizer que, desde que ele assumiu, o que está sob suspeita não foi enviado, não foi pago, o que nos indica que sim, há uma precaução, uma preocupação também por parte do MEC de se precaver caso a investigação aponte que houve de fato um problema envolvendo o Ministério da Educação. Ô Rê, vamos falar de um outro assunto importante. A gente está aí com o Enem, né? As portas do Enem, findou o prazo para pagamento. Chama o próximo trecho importante dessa entrevista que você fez hoje, exclusiva com o ministro da Educação. Pois é, gente, o Ministério da Educação, o próprio ministro, ele anunciou hoje que o Enem desse ano teve 3,4 milhões de inscritos confirmados, ou seja, inscrições que foram feitas pelos estudantes e já foram confirmadas. E aí, nessa entrevista, ele comentou esse dado e fez uma relação com o impacto da educação na pandemia. Gente, por quê? Porque esse dado de 3,4 milhões, a gente está aí diante de um recorde negativo. É o pior desempenho desde 2005. Vamos ver, então, o que o ministro disse. O ano de pandemia, ele traz muitos desafios para a nossa educação. E ele trouxe muitos reflexos que não são, portanto, comparáveis a outros períodos. Então, se a gente for falar de comparação de números de inscritos, de
quantos vão de fato conseguir alcançar, né, o ensino superior, o preparo que esses estudantes terão para fazer essa prova, isso é incomparável com períodos anteriores, porque nunca antes na história do país você teve escolas fechadas por mais de 400 dias. Qual que é o impacto disso na confiança de um adolescente na hora dele fazer uma prova? Né? Como é que você trabalha isso? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é trabalhar justamente esse pós-pandemia. A gente precisa entender qual foi esse impacto e o que não só o governo federal, porque a educação básica é uma concertação de esforços, né? Estado e município têm responsabilidade primária na educação básica. O que nós precisamos fazer de maneira conjunta para recuperar esses nossos estudantes e recuperar essa condição do estudante chegar preparado para a universidade. Renata, bom, pelo menos a gente tem agora alguém do governo reconhecendo que os efeitos da pandemia foram bem pesados e que colocaram desafios incomparáveis no caminho da reestruturação do atendimento do Estado brasileiro, né? E o Enem, a baixíssima adesão ao Enem, o resultado abaixo do esperado, né, Rê? Que cenário que isso traz para a gente? Pois é, gente, esse é um número, sim, baixo quando a gente olha a série histórica. Então, é um sinal de alerta para o governo. Se a gente for pegar essa série histórica, o governo Jair Bolsonaro vai ter recebido um Enem que tinha, em 2018, participação ali de 5,5 milhões de estudantes e está entregando agora com 3,4 milhões. Então, por isso que o ministro já coloca, olha, existe uma necessidade da gente avaliar, primeiro, os efeitos da pandemia no ensino, o quanto que esse prejuízo causado por esse tempo fora da escola, né, tem reflexo nesse baixo número e ver como faz para atuar. A ressalva que eu faço aqui, explorei isso com o ministro na conversa, é o quanto o MEC já não poderia ter se preparado para esse cenário, porque a gente está aí com 2 anos de pandemia. Então, se não houve ali uma falha do Ministério da Educação em se antecipar a esse problema e buscar formas de incentivar os estudantes, porque o ministro argumentou que, olha, a gente está, esse número, ele reflete a demanda dos estudantes e, aparentemente, eles não estão se sentindo seguros para fazer a prova. O que ele joga para o futuro, Dani, é um diagnóstico que agora está sendo iniciado pelo Ministério da Educação numa plataforma que eles criaram justamente para que os professores possam testar os alunos e avaliar esse déficit. Como, afinal, os estudantes estão se sentindo e se eles estão ou não preparados. Os dados preliminares, inclusive, são bastante preocupantes. Mostram uma defasagem muito grande nos estudantes do ensino fundamental e apontam para uma evasão crescente no ensino médio. Então, já tem aí algumas dicas que o Ministério está começando a trabalhar, porque se os estudantes estão deixando o ensino médio, eles não vão, claro, até o Enem.